Como que eu escalaria um negócio a partir de 50 mil reais por mês? Bom, vocês me perguntaram e tem 5 coisas que eu basicamente olharia no começo, tá? Então, o primeiro aqui, já revelando para vocês, é revisitar o seu funil. Faço uma analogia aqui, que é como se fosse você tivesse um balde. Nesse balde, você percebe que tem alguns furos. Então, o que acontece quando você joga mais água nesse balde? Você acaba perdendo água. O seu tráfego, tudo que você investe em marketing é essa água. E o seu balde é o seu operacional, é a sua empresa, é o seu comercial, é o seu processo de vendas, é o seu time de suporte, é a sua estrutura dentro do digital, são suas páginas de venda, são seus anúncios. O grande segredo aqui é você conseguir identificar quais são esses furos e aí você consegue, basicamente, a jornada de faturamento entre 50 a 500 mil aqui no digital é baseado nisso aqui, é tampar esses buracos. É você descobrir quais são as lacunas dentro do seu operacional para você não jogar mais dinheiro no tráfego e você acabar perdendo literalmente o seu investimento. A segunda coisa aqui, que já é puxando o gancho, que é quanto que eu devo investir em tráfego, quanto que eu devo aumentar a mão, diminuir a mão. ROAS é diferente de EBITDA. EBITDA vai mirar em geração de caixa operacional. Então, o que é mais importante aqui para você? Não é você ver o quanto de ROAS que você está gerando na sua operação. O mais importante é o quanto que de lucro operacional que você gera. O quanto que desse caixa aqui, que eu estou gerando por mês, o quanto que eu posso reinvestir em tráfego. E aí vem aqui, eu consigo linkar mais uma coisa aqui, que é muito importante, que é definir uma verba mínima de tráfego. Qual que é a verba mínima que eu preciso, que eu consigo ter aqui, uma previsão, que todos os meses eu vou conseguir investir, e para você não ter problema de volume. Então a verba mínima ela vai solucionar o problema de volume. Então, verba mínima é igual a volume. Volume, no caso, né? Colocaria até igual. Se você conseguir definir uma verba mínima, você sempre vai ter previsibilidade no volume baseado nos dados que você já teve. Então, provavelmente, se você tem ali 50 mil reais de faturamento, se você investe 10%, seria 5 mil reais em tráfego. 5 mil reais em tráfego é uma verba considerável para você gerar volume. Tá, o interessante aqui é sempre você escalar mais, mas você vai escalando de acordo com o seu EBITDA, não com o seu ROAS. Pensa em EBITDA, pensa em como que eu posso gerar mais caixa operacional. Depois estuda isso aqui, se você conseguir criar uma planilha pensando exatamente sobre isso, quanto que você consegue faturar por mês e quanto disso que gera realmente caixa no seu negócio, vai ficar mais fácil de você definir uma verba mínima de tráfego, beleza? E acho que sendo enxuto aqui, eu partiria para o quarto ponto, que é muito importante, mas muita gente eu acho que muita gente não conhece sobre isso. Literalmente, essa informação não é uma informação que as pessoas normalmente vão aplicar no seu negócio. Então é muito importante que você se concentre nesse quarto passo aqui, que está dentro da matéria de tráfego pago, dentro de criativos e dentro da variação de ganchos. E para simplificar para você, eu criei uma nomenclatura chamada BCC. BCC nada mais é do que variação de benefícios, variações de condições e variações de clickbait. Então o que vai ser isso? Dentro ali do tráfego, normalmente o que você tem quando você está faturando 50 mil reais por mês? Você tem 1, 2, 3 criativos que vão funcionar, performar muito bem durante muitos meses. Só que o problema é, se esses criativos morrerem, você perde todo o seu faturamento. Então qual que é a grande sacada aqui? Não é você produzir uma porrada de criativos aleatórios. A grande sacada é você pegar o corpo que está validado desses criativos, certo? E você olha ali nas métricas quais que são a taxa de retenção do seu anúncio. Os meus aqui normalmente vão ficar entre 9, os mais excepcionais 10, 12 segundos. Então, uma pessoa vai assistir em média 12 segundos do meu anúncio. Então, é mais interessante que eu coloque alguma dessas condições que eu vejo que sejam importantes logo no início. Já viram um criativo como se fosse um teasing. Eu tenho aqui como prioridade sempre testar benefícios. Então, se tem uma coisa muito importante que eu quero que o cara, quando ele me ver, ele associe. Isso tem muito a ver com incrementabilidade da lembrança, que é o quanto que o seu anúncio consegue atingir o público. E o público lembrar de você, eu vou bater muito com benefício. Então, logo no começo eu já vou falar um benefício para chamar a atenção do cara. Logo no começo eu também vou fazer variação aqui, ó, de condições únicas, o que eu tenho de diferente no mercado, quais são as minhas vantagens competitivas. E a outra aqui que eu testaria, por último, mas não menos importante, o clickbait, que são aqueles ganchos virais, são aqueles ganchos que são frases contraintuitivas, pode ser alguma coisa relacionada a um meme também, para você conseguir aumentar a retenção do seu criativo. Mas só aqui, cada anúncio seu já viram três novos anúncios.
só pensando em um. Aqui você consegue ter, se você tiver 5 benefícios, se você tiver 5 diferenciais e você conseguir trabalhar 5 clickbaits, você tem muito mais para testar. Então, como que eu enxergo o tráfego aqui nesse começo? É você conseguir testar muito mais inteligente. E qual a melhor forma de você testar inteligente? É testar com criativos que já foram validados. Eu acho que aí a última coisa aqui que eu olharia também, para ser breve aqui para vocês, que é a questão de ter uma equipe enxuta. Existe uma analogia que eu faço que é com os exércitos dos 300 espartanos. Na época eram 300 contra 30 mil persas, né? No caso, na guerra. E aí era uma regra assim de 10 para 1. Então é isso que é essa mentalidade que o seu time precisa ter. Uma equipe enxuta. Mas uma equipe enxuta que vai dar conta como se fosse de derrotar 10 soldados. Um vai dar conta de derrotar 10. 10, 1 para 100. Tem que ser mais ou menos nessa pegada. Nessa pegada de um time que não vai onerar muito aqui a sua geração de caixa. Ele vai ser um time que ele é muito enxuto, normalmente entre 3 a 5 pessoas. Você pode até ter menos se você usar bastante IA, 2 a 3, 4 pessoas, mas vão ser aquele time que ele consegue se virar muito bem com todas as demandas. Então provavelmente vai ser um cara que toca o tráfego, o cara que também está olhando as métricas, que está fazendo alguns cálculos, de algumas projeções de vendas, é o cara que está revisitando o funil, adicionando ali alguns outros produtos, aí depois vai ter um cara que vai pensar só no produto, vai pensar em quanto que isso vai trazer de receita, vai pensar o quanto dessa receita que eu posso destinar para tráfego novamente, quanto que eu posso investir nesse novo produto, qual que pode ser a verba de... Então, no começo, nesse começo, não existe pipeline de liderança, não existe, olha, tem o head aqui, esse cara vai fazer isso aqui, todo mundo faz um pouco de tudo. Tá, isso aqui eu enxergo, até você chegar a uns 500 mil, até 1 milhão mais ou menos, você tá ali nesse processo de formar. Aí depois que você passa disso, você já tem um head, você já tem um diretor, você já tem um conselheiro e já fica muito mais fácil. Você tem um advisor. Mas eu ficaria com isso aqui. Sempre eu revisitar meu funil. Quais são os buracos que eu preciso tapar dentro do meu balde para que a verba de tráfego não seja desperdiçada. Porque o tráfego aqui vai ser o seu principal motor. Isso vale também para tráfego orgânico. Se você faz um puta de um Reels elaborado, se você faz um puta de um roteiro, consegue viralizar um vídeo, só que o seu balde, o seu comercial não dá conta de atender, ou o seu social selling é ruim, você não consegue dar conta dessa demanda. Se você não consegue dar conta da demanda, não está redondinho os processos, você não tem os números redondinhos de conversão, aqui já é a primeira tarefa que eu faria, é revisitar essas coisas aqui, pensando também na equipe enxuta. Como que eu posso fazer com que essas pessoas aprendam essas habilidades para que me ajudem a tampar esses buracos. Aqui a coisa acho que mais específica seria o tráfego pago, voltado ao tópico 3 e 4, que é você trabalhar essas variações para você conseguir ter mais corpo para testar, mais ganchos para testar, mais anúncios para testar. E aí mais anúncios para testar, você tem mais dados. Nesse game aqui, o game daqui é você comprar métricas. Quanto mais métricas você tiver inteligentes, melhor. E na forma inteligente é testando o corpo validado. Então, essa é uma das formas. A verba mínima de tráfego é interessante para você manter o volume, que eu vejo pouca gente falando sobre isso. O que acontece, as pessoas vão diminuindo, vai diminuindo o ROI, vai diminuindo o retorno sobre o investimento, eles vão diminuindo o volume de tráfego. E, na verdade, não pode ser assim. Você tem que, na verdade, encontrar os buracos daqui e tampar esses buracos. E esses buracos, muitas vezes, pode ser a oferta do produto, pode ser a página, podem ser muitas coisas. E aqui dentro eu trabalhei, acho que a parte mais importante que vai dizer em relação ao se o seu negócio vai ter fluxo de caixa ou não, se ele vai ser rentável ou não nos próximos 3, 6, 9, nos próximos 1 ano, nos próximos 5 anos, justamente estudar sobre o EBITDA. Tá? Eu focaria nisso, eu estudaria numa planilha sobre isso, eu colocaria os dados da minha empresa pensando sobre EBITDA e aí sim eu tomaria a decisão para eu definir essa verba mínima de tráfego.